Um homem e suas 2 filhas vão passar uma temporada nas terras onde cresceu sua mãe e falecida esposa. Porém, tudo vira um terrível pesadelo quando um leão alfa começa a atacar a todos que encontra pela frente, deixando o pai e suas filhas perdidos na selva, tentando não serem devorados. E aí, pessoal, tudo certo? O filme da vez é de ação e aventura, chamado A Fera, de 2022. Então fiquem ligados e vamos juntos para mais esse recap. Um grupo de caçadores é visto em plena caça no meio da noite, matando alguns leões. Depois de guardarem seus cadáveres, um dos homens que ficou escuta os gritos de seus companheiros nas proximidades. Ele vai verificar o que era e encontra um homem muito ferido com grandes marcas de garras em seu pescoço. Esse homem assustado então corre, mas acaba caindo em uma armadilha e não tem chance de escapar, pois uma grande fera aparece e o mata. Depois disso, logo conhecemos um homem chamado Dr. Nate Samuels, que está em um voo na África do Sul juntamente com suas 2 filhas chamadas Nora e Meredith. Depois de pousarem em Mopane, na África, eles aguardam a chegada de sua carona, um homem chamado Martin, um amigo do Dr. Nate desde muito jovens, no qual já dentro do carro ele diz para as garotas que foi ele quem apresentou a mãe delas para Nate ao término da faculdade. Em seguida chegam em sua casa. Nate está ali com as garotas para mostrar um pouco da savana para elas e também um pouco do trabalho de sua mãe. Meredith, que é mais conhecida como Mary, vê uma foto de sua mãe na parede onde ela estava grávida, e uma outra foto na qual ela estava perto de uma árvore, na qual seu pai diz que ela ficava sempre olhando e tirando várias fotos dela. No jantar, Mary mostra a Marty algumas fotos que ela tirou e isso o deixa interessado no talento dela. Porém, ela é chateada com Nate, que não dá muita atenção a isso. Mary também culpa ele pela morte da mãe, achando que pelo processo do divórcio ela ficou doente e morreu. Porém, Nate diz que ele e a mãe delas concordaram mutuamente em se separar e que depois ficou doente. Nora com isso fica chateada e sai. Quando ele se levanta para ir atrás dela, Mary se desculpa pelo assunto falado na frente dela e vai conversar com Nora. Mais tarde, Nate e Martin comemoram o reencontro deles, mas Nate o pergunta por que ele não tinha ido ao funeral de sua esposa. Martin diz que não teve coragem, pois tinha muita tristeza e não achou por bem ver sua amiga morta. Nate se lamenta pelo fim que teve seu relacionamento e as perdas que estava tendo. Onde perdeu sua esposa, Mary estava desprezado pelas suas atitudes e a pequena Nora estava também tomando o mesmo rumo. Ele diz também que lamenta muito, pois sendo médico, quando sua mulher mais precisou dele, ele não conseguiu detectar o câncer. Então em uma noite a morte veio e ele não estava lá com ela. E agora, para não perder as crianças também, ele decidiu fazer algo diferente, por isso estavam ali. Já pela manhã, Martin os leva para dar um passeio pela reserva e conhecer alguns animais. As garotas vendo a beleza que há na natureza, como antílopes e girafas, entre outros animais, elas ficam fascinadas. Depois eles se aproximando de uma antiga escola dos nativos da região. Nas proximidades encontram um homem no meio da savana chamado Bundy, que é responsável por rastrear uma família de leões pela reserva. Mary tira algumas fotos e a pequena Nora se assusta com o rugido de um dos leões. Martin acalma elas, dizendo que as fêmeas caçam e os machos Kuda e seu irmão Cowie protegem o grupo contra outros leões. Martin então vai até o grupo de leões, onde logo Bundy também vai se aproximando logo atrás. Mary vai com ele para tirar algumas fotos deles, demonstrando não ter medo. Martin chega até as feras, onde ele cuida delas desde filhotes. Os leões machos o recebem bem e depois de acariciá-los, ele percebe que tem algo de errado com uma das fêmeas, chamada Dundee. Se aproximando um pouco, ele percebe que uma de suas patas está ferida. E isso a irrita muito, não deixando Martin chegar mais perto. Quando um dos leões machos dá um sinal para ele ir embora. E entendendo isso, Martin logo sai. Falando com Bundy, ele diz que o ferimento aparenta ser de um tiro, e sabendo que na região havia caçadores ilegais, vão até um vilarejo próximo. Martin fala para Nate que os caçadores começaram a caçar leões para obter os dentes, as garras e até mesmo os ossos, pois descobriram que tinham grande valor no mercado clandestino. Continuando o trajeto, eles não percebem um carro fora da estrada, na qual grandes aves comem o que deduzimos seriam os restos mortais dos caçadores que vimos no início do filme. Chegando ao vilarejo dos Tongas, eles percebem que a vila está muito silenciosa, e começam a procurar por alguém, mas ninguém aparece. Nate pede a Marty para ir embora, mas antes ele o chama em uma das cabanas para ver algo. E quando ele vê a tal cena, isso o deixa muito preocupado, então pede às garotas para não entrarem. Ele adentrando mais na cabana observa as pessoas da vila mortas, e Martin diz que pode ter sido o leão, sendo que isso o deixa abismado, pois nunca tinha acontecido antes tal massacre feito por leões. Temerosos pelo que aconteceu, Marty diz que o local já era para estar cheio de hienas, mas por não estarem ali, percebe que o que fez aquilo deve ainda estar por perto. Marty então vai pegar sua arma e Nate as garotas. Porém, Nora tinha saído escondida e Mary não percebeu. Então logo vão atrás dela com medo do que pode acontecer. Momentos tensos para Nate, procurando por sua filha menor. Quando então ele escuta um grito. Ele imediatamente corre para ver do que se tratava, mas ao chegar, felizmente ela está bem. Porém, no local em que ela estava, percebe mais 2 pessoas mortas.
Com todos já dentro do carro, Martin tenta avisar a Mandy o ocorrido. Porém, não tendo sinal, eles decidem ir até um posto avançado que ficava a uns 6 km dali. Porém, antes no caminho, eles encontram um homem do vilarejo que estava muito ferido. Nate, sendo um médico, vai ajudar quando o homem ferido relata que quem fez aquilo foi o próprio diabo. Martin escuta algo dentro da mata e vai verificar o que era. Nate vai até o carro pegar o kit médico e fala para as garotas tentarem contato com alguém pelo rádio. E voltando para o homem ferido, tenta reanimá-lo. Enquanto isso, Martin com seu rifle está à procura da fera, seguindo suas pegadas. Um momento tenso toma de conta do cenário e chegando a um lago onde havia crocodilos. Martin continua a encontrar as pegadas que mostram que a fera passou por ali e em seguida escuta o rugido dela. Decidida a encontrá-la, ele entra na água para ter uma visão melhor, quando de repente algo surpreende por trás e o ataca. Nate escuta o grito de Martin e um tiro disparado. Então, preocupado com o que pode ter acontecido, Nate começa a chamar por seu amigo e tenta encontrá-lo. Preocupadas com o pai, Mary decide descer do carro e ir atrás dele. Mas ainda não muito longe do carro, Nate, chamando por Martin, vê a fera vindo em sua direção. Então, assustado, ele sai correndo em direção de volta ao carro, onde por muito pouco não é pego pelo que vemos se tratar de um grande e feroz leão. A fera logo sobe em cima do carro, deixando todos apavorados. Então, não percebendo que uma das janelas estava aberta, Mary é quase pega pelas garras do leão. Mas felizmente Nate a salva e começa a chutar a fera. Mary rapidamente então tem a ideia de ligar o carro e arrancar com ele dali. Então, depois de ter conseguido livrar seu pai de perder as pernas, fazendo o leão cair, Mary, que estava em desespero e não sabendo dirigir, acaba batendo o carro contra uma árvore à beira de uma ladeira. Nate tenta acalmar seus filhos em meio àquela situação aterrorizante e depois tenta ligar o carro. Porém, não funciona e isso deixa as garotas em pânico, mas para acalmá-las, ele diz que vão sair daquela situação. Nate escuta alguém chamando pelo rádio e logo descobre ser Martin, que ainda estava vivo, porém muito machucado. Ele fala do que aconteceu, dizendo que o leão o deixou sem condições de andar e estava quase desmaiando. Nate tenta ajudar seu amigo com algumas estratégias de sobrevivência naquela situação, onde, como estava perdendo muito sangue, Nate o pede para que ele esquente uma faca e com ela queimasse o ferimento para estancar o sangramento. Fazendo esse procedimento, ele grita de dor, ao que Nate consegue escutá-lo, percebendo estarem próximos um do outro. Então decide ir até ele, mas Martin fala que ele não estava sozinho, falando que o leão está olhando para ele e se aproximando cada vez mais. Porém, decidida a não deixar seu amigo morrer, Nate pega uma das armas de tranquilizantes dentro do carro e começa a montá-la. Falando com Martin, que está muito fragilizado pela perca de sangue, Nate descobre que o leão não estava mais com ele, pois tinha saído e Martin não sabe para onde ele foi, então pede para que Nate e suas filhas ficassem no carro. Porém, Nate, achando ter agora uma chance de colocar o leão para dormir, sobe acima do carro com um rifle tranquilizante para ter uma visão ampla do local. Martin diz que ele deve procurar por qualquer movimento, por mínimo que seja. Nate vê alguns animais por perto, mas nada da fera. Ele então pede alguma referência da localização em que Martin estava, no qual diz para ele tentar encontrar o esconderijo do caçador, um tipo de guarita construída acima do chão e das árvores. Achando que estavam demorando muito e pensando que Martin poderia morrer, Mary tem a estúpida ideia de descer do carro e ir atrás dele. Nate, a vendo sair, pede para que ela volte, porém ela está decidida a ir. Quando de repente Nora vê que o leão estava se aproximando pelas costas deles e desesperada tenta avisá-los. Mary corre seguindo para onde já estava indo e a fera parte para cima de Nate, que infelizmente não consegue acertar o dardo nela. Então, sendo atacado e caindo no chão, não tem a chance de repetir o tiro, pois para poder se livrar das mordidas brutais da fera, ele acaba se protegendo, se escondendo debaixo do carro. O leão insiste em tentar pegá-lo, mas Nate chuta a fera para não ser arrastado e morto por ela. O leão é bem esperto e salta pelo carro, mostrando que irá sair do local. E quando Nate enfim consegue pegar a arma, a fera de repente retorna e o ataca novamente, quase o pegando. Nesse momento, Mary consegue chegar até Martin para tentar ajudá-lo. Enquanto isso, no carro, Nate não consegue sair debaixo dele, pois o leão estava por perto e sempre o atacando quando ele tenta sair. Porém, em certo momento, Nora, sendo bem inteligente, aproveita que a fera estava ocupada atacando, pega um tranquilizante e injeta manualmente no leão, que sentindo na hora e já começando a ficar sob o efeito do tranquilizante, sai do local. Aproveitando o momento, Mary consegue trazer Martin de volta para o carro, no qual logo recebe os cuidados do Dr. Nate, e com a ajuda das meninas ele consegue costurar os ferimentos dele. No entanto, logo são surpreendidos pela fera que se aproxima deles, onde parece que o efeito do tranquilizante já havia passado. Porém, eles veem que o leão vai para o outro lado e some. Porém, terão que passar a noite ali, pois não tinham como sair. Quando Martin acorda, pergunta como estão. Nate fala que estão bem e sobre o leão diz que não o viu mais desde o pôr do sol. Martin diz que um leão ferido é perigoso, mas com toda aquela situação, onde ele ataca uma vila, mata as presas e não come, e também o fato de atacar um carro não é coisa comum para a espécie dele. Martin então deduz que os leões estão reagindo aos ataques dos caçadores que matam as famílias dos leões e por isso aconteceu aqueles ataques às pessoas.
Martin fala que a fera deve ter tido a família morta pelos caçadores e agora por vingança está indo atrás deles, sendo que as pessoas que aparecem em seu caminho são vistas agora como inimigas dele. Nate diz que precisa sair dali com suas filhas, mas Martin diz que sem uma arma não tem como combater um leão, sendo que lá fora entre ele e a fera a luta já está ganha para o leão. Pela madrugada, conversando com Mary, Nate se desculpa com ela, quando de repente ouvem pessoas falando pelo rádio, e percebem que estão perto. Chegando onde eles estão, Nate percebe se tratarem de caçadores, onde indo falar com eles diz ter sido atacado por um leão. Logo os caçadores deduzem ter sido o leão macho alfa que fugiu do ataque deles na noite passada. Nate então pede ajuda a eles e oferece-lhes dólares americanos. Logo aceitando o acordo, eles decidem ajudá-lo, porém indo verificar quem estava dentro do carro, descobrem ser Martin, o defensor da reserva e contra os caçadores. Isso os deixa irritados e ameaçam Nate dizendo que Martin tinha matado 3 deles. As coisas ficam ainda mais dramáticas quando os caçadores pegam as filhas de Nate, que acaba sendo acertado por um deles e não pode fazer nada. Porém, o pior não eram os caçadores, e sim a fera que ainda não tinha ido embora, pois de repente aparece do nada e pega um deles. Enquanto Nate volta para o carro, os caçadores atiram em direção ao leão. E aproveitando que eles estavam distraídos à procura da fera, Nate vai pegar um dos carros deles, porém não estava com a chave. Então, sem escolha, ele decide ir atrás de procurar a chave e avisa as garotas, dizendo que voltem uns 10 minutos. À procura do homem que deve estar com as chaves, ela encontrou um morto pelo caminho. Mas não estando com ele, ele continua procurando pela floresta e escuta gemidos próximos. Chegando mais perto, ele vê um homem ferido, porém também não estava com ele. Continuando a procura, Nate vê o leão e rapidamente se esconde. Quando então Mary o chama pelo rádio e isso acaba atraindo a fera. Ele logo solta o rádio para evitar que o leão saiba onde ele estava, enquanto as garotas continuam a chamar por ele, porém só escutam o leão que depois de cheirar o rádio se afasta um pouco, mas fica rondando o local. Logo notamos que Nate conseguiu se esconder acima da árvore e quando uma serpente estava se aproximando dele, Nate a pega e a joga contra o leão que, tomando um susto, vai para uma outra direção. Nate saindo dali continua sua busca indo por dentro da água para não ser visto, mas novamente obrigado a se esconder do leão que, quase o percebendo e tentando farejá-lo, está prestes a encontrá-lo ali. Porém dentro do carro, as garotas preocupadas com o pai que não respondia, começam a buzinar, onde felizmente o som atrai a fera e com isso dá uma chance de Nate sair dali e enfim consegue achar o homem que estava com as chaves do carro. Ele rapidamente as pega e aproveita para pegar uma das armas também. O leão chega assustando as garotas e Martin tenta acalmá-las pedindo para não olharem nos olhos dele. Fala também para ficarem longe das janelas, quando então de repente o leão se afasta e vem correndo novamente atacando os 3 quase entrando no carro. Onde com isso ele acaba ferindo Mary, mas Martin, com sua longa experiência com felinos de grande porte, consegue detê-lo um pouco enquanto as meninas saem do carro pela porta traseira. Porém, devido ao peso e o balançar da fera, o carro acaba caindo ladeira abaixo com Martin e o leão. Com a queda, o leão fica um pouco tonto, mas logo se recupera e rodeia o carro. Infelizmente, Martin, que estava muito ferido e sem chances de sair daquela situação, vendo que o combustível do carro estava vazando e que o leão estava entrando prestes a atacá-lo, ele decide se sacrificar e liga seu isqueiro, assim causando uma explosão onde tudo pega fogo. Quando Nate retorna, percebe o fogo e as garotas falam o que aconteceu. Nate, vendo Mary ferida, manda fazer pressão no ferimento e vai ver a situação do carro em que Martin estava. Vendo que estava totalmente destruído, se lamenta pela morte de seu amigo. Já pela manhã, ainda perdidos, Nate tenta encontrar o caminho de volta para casa. Quando Nora vê o grupo de leões mostrados por Bundy no dia anterior, Nate, lembrando que tem uma escola abandonada próxima dali, decide seguir para lá. Já lá dentro, ele procura por algo para usar como curativo na sua filha, e descobrem que ali agora era um alojamento dos caçadores. Depois de cuidar das feridas de Mary, Nate sai para ver se encontra algo útil para ajudá-la a melhorar. Porém, um leão do lado de fora se aproxima e ele não percebe. A fera vai até onde estavam as garotas, que logo percebendo se escondem. Enquanto isso, Nate encontra um rádio e tenta chamar por ajuda. Quando então as garotas começam a gritar por ele, rapidamente ouvindo o som do leão também, ele corre até lá. Chegando lá e vendo a fera, logo atira, porém as balas acabam e o leão atingido corre. Nate leva as garotas para uma das salas com grades e lá ele fecha as janelas. Porém, sabendo que o leão não iria desistir, ele fala para elas que vai tentar fazer alguma coisa a respeito. Então, saindo, pede para que elas deixem o portão trancado. Depois de se despedirem, ele escuta o rugido do leão, que logo vendo chegar perto da sala em que as garotas estão, decide atrair a fera para longe. Notamos que o leão agora está bastante ferido devido à explosão do carro e ao tiro de Nate. Nate então o atrai para fora, correndo pelo campo o máximo de longe possível das meninas. Então, sabendo que não adiantaria mais correr, ele decide lutar contra a fera, que logo avança com tudo para cima dele, o jogando no chão e o mordendo ferozmente. Nate tenta dar alguns socos nele, mas não funciona bem. O leão mordendo a perna de Nate é acertado algumas vezes com um pedaço de madeira, onde logo Nate o usa também para se defender. Porém, a fera consegue tirar dele e o ataca novamente.
Nas proximidades, a família dos leões que Band tinha apresentado no dia anterior observa a luta enquanto Nate com uma faca continua tentando golpear a fera. Pode mesmo acertando e conseguindo feri-la não adianta muito, pois não mataria a fera assim acertando em qualquer lugar. Ao que isso somente deixa o leão ainda mais irritado. No ataque final da fera enfurecida, ele ia mordendo a cabeça de Nate, quando porém infelizmente os dois leões irmãos alfas do bando atacam a fera que estava no território deles, assim salvando por um triz Nate da morte. Muito ferido e cheio de mordidas, aproveitando esse livramento, ele se chega a um tronco de árvore para descansar e aguarda os dois leões terminarem aquela luta. Felizmente vemos Nate ficando aliviado, onde ele está ouvindo a chegada de Band e alguns guardas da reserva, que logo atiram tranquilizantes nos leões. Depois ele logo desmaia. Mais tarde, acordando no hospital, ele reencontra suas filhas e fica muito feliz em ver sua família salva. O filme então termina com Nate e suas filhas indo até o local em que sua mãe tinha tirado uma foto em que ficou marcada na história deles, em uma grande árvore repleta de pássaros, onde agora eles repetem a mesma fotografia dela, demonstrando ser uma família novamente unida e feliz. É isso aí, pessoal, esse foi o filme de hoje. Falem aí nos comentários o que vocês acharam. Eu particularmente gostei bastante, mesmo sendo uma história meio batida, ainda assim conseguiu manter bastante originalidade, principalmente na luta praticamente mano a mano com o leão no final. Mas enfim, quero saber a opinião de vocês, beleza? Obrigado por assistir, e se gostaram, por favor, deixem aquela força com seu like e sua inscrição aqui no canal para mais vídeos como este. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Fui! Wow.